O Santos subiu, né? Subiu. Depois desse jogo de hoje, não tem mais o que dizer. São 8 pontos na frente do quinto colocado. Se o Santos não subir, seria assim, um desastre, né? O Santos, assim, independentemente da questão da pontuação, o cara ele falou hoje em coletiva de 64 pontos. Cara, com a pontuação desse ano que tá muito baixa, eu acho que vai precisar de menos. Eu acho que o quarto colocado vai ter menos que 64 pontos. E acho que virtualmente o Santos já está garantido, né? O que a gente pode falar desse jogo? Primeiro, para começar, é verdade, foi no nível Santos de Série B um dos melhores jogos do Santos nesse ano no Campeonato Brasileiro, né? Com todos os erros, todas as questões, foi um dos jogos que o Santos mais teve chance de gol. O Santos fez 3 gols, o Guilherme teve 3 bolas na trave, o Santos tomou 2 gols como lhe é de praxe, a torcida tanto pede um time que ataca, deixa atacar. Hoje mais ou menos foi isso, mas não só por uma escolha do próprio Santos, mas por um estilo de jogo do Mirassol, que diferente dos times que atuam contra o Santos na Vila Belmiro costumeiramente, veio para cima. E aí o Santos acabou tendo mais espaço. O Mirassol se recusou a jogar como a maioria dos times da Série B jogam contra o Santos da Vila Belmiro, que é onde o Carille tem muita dificuldade. Aquelas linhas de 5, os caras não atacam, não marcam pressão e o Santos tem muita dificuldade de criar. Hoje eu acho então que essa questão do Santos ter conseguido ter mais chance foi muito mais por conta do Mirassol em si, que foi buscar o jogo o tempo todo. E quando estava 2-2 o jogo ali no final, até o Santos fazer o gol com o Luan Pérez, na minha visão, naquele momento do jogo, o Mirassol estava jogando mais. E poderia ter feito 3-2. E não fez. Pois bem, antes de mais nada, antes de começar essa resenha a respeito desse jogo e desse momento do Santos, lembrar para vocês que a gente tem o nosso cupom aqui de primeiro depósito lá na KTO, que se você colocar aqui o F Boteco, você ganha 20% para poder brincar. Lembrando também, claro, que é um site para maior de 18 anos e que você precisa jogar com responsabilidade. Ontem, cara, eu tava assistindo o jogo do Uruguai e ficou 1-0 pro Peru, né? E o gol aconteceu no final. Como aconteceu o gol da seleção brasileira do Luiz Henrique no final? Não fosse esses 2 gols no final, eu tinha apostado 5 conto e voltado 60. Eu fiz a aposta com vocês aqui ao vivo na nossa última live, eu e o Felipe. Não deu certo por pouco, mas eu recomendo isso, que você coloque pouquinho em apostas que são mais difíceis de dar, mas você tem uma chance maior de ganhar uma graninha ali. É assim que eu gosto de brincar. E, bom, como não tem rodada, eu não vou fazer nenhuma recomendação hoje, mas nas próximas lives aí semana que vem, tem segunda rodada de eliminatórias, daqui a pouco volta o Campeonato Brasileiro e tudo mais, né? Que a gente já sabe que a coisa começa a comer solta depois dessas eliminatórias. Aí a gente faz uma bela rodada de palpites por aqui, fechou? Mas enfim, o Santos venceu 3-2 e eu esperei até o fim da entrevista do Carille para poder gravar, porque eu confesso que eu estava mais interessado no que o Carille ia dizer a respeito principalmente do Miguelito, do que propriamente falar sobre esse momento do Santos, né? É óbvio que eu estava preparado para dar uma criticada e a criticada vai vir, porque eu acho que as substituições no segundo tempo foram muito ruins. Não que o banco do Santos ofereça muita coisa, mas é o Carille fazendo mais do mesmo e insistindo com situações que já o prejudicaram e prejudicaram o Santos ao longo da temporada, né? Dá um spoiler aqui, Rainer, por exemplo. E o gol sai ali num erro coletivo que não é só dele, mas que tem ele no meio, né? Então, precisamos falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, eu acho que diante de todo o apelo que houve com o golaço que o Miguelito fez contra a Colômbia, o cara tem 3 gols nas eliminatórias, é um dos artilheiros, tem o mesmo número de gols que o Messi nas eliminatórias, jogando pela Bolívia. Um cara que tem mais gols que o melhor do mundo, Vinícius Júnior, nas eliminatórias, e o cara tem menos de 60 minutos o ano inteiro no Santos Futebol Clube e nenhum dos minutos esses foi jogando pela posição que ele joga pela seleção na ponta direita. Ele jogou pelo meio, centralizado, e ele jogou pela ponta esquerda, essa posição que o Carille o inventou. E ainda vamos lembrar, né? Mentiu a esse respeito na coletiva, dizendo que o Miguelito dizia que preferia jogar ali e depois o staff do Miguelito desmentiu o técnico. Aliás, engraçado, né? Depois que o Carille falou isso, ele faltou na coletiva seguinte.
E aí na outra coletiva que ele foi, já era um assunto morto. Nenhum repórter foi capaz de perguntar isso pro Carille. É inacreditável o nível das coletivas do Santos. Mas hoje eu tenho aqui um elogio para fazer, que é com relação à pergunta que fez o Wagner Frederico. Por quê? Porque a primeira pergunta que o Giovanni Afonso, lá do Varanda, fez com relação ao Miguelito para o Carille, ele não respondeu. E eu gostaria de analisar essas respostas, tanto inclusive o complemento do Juliano sobre os treinamentos. Vamos analisar junto isso agora. Vamos lá, deixa eu colocar meu fone aqui. Do Varanda Futebol Debate. Carille, deixa eu só colocar mais lento que estava aqui. Beleza, foi. A pergunta sobre o Miguelito é inevitável. Eu queria que você tentasse explicar, como explicar para o torcedor santista e até para um torcedor no geral, que um jogador que faz 3 gols seguidos em partidas de eliminatória no Santos não é aproveitado e joga mais o sub-20 do que no time profissional. Como explicar para o torcedor? A pergunta foi perfeita do Giovanni. Como explicar para o torcedor por que um jogador que faz 3 gols em eliminatórias não tem minutos na Série B? E vocês vão ver na sequência que o Carille se recusa a explicar. Vamos lá. Como explicar que esse jogador que já tem 20 anos de idade recebeu apenas 60 minutos nesta temporada em posições como a armação e a ponta direita, principalmente, que não tem jogadores que conseguem se fixar? Como explicar o que falta para esse jogador para ele receber oportunidades no seu time? E para o Juliano, que é um jogador da posição, é um meia mais experiente, como é o Miguelito no dia a dia? O que você acha que está faltando para esse garoto para ele repetir as atuações na Bolívia aqui no Santos Futebol Clube? Pergunta perfeita, tá? Perfeita. Palmas aí ao Giovanni Afonso. Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos, tá? Quando ele voltando, vai ter mais minutos. Olha a resposta do Carille, gente. Ele não explicou nada. Pode ficar tranquilo que ele vai ter mais minutos. Quando ele voltar, ele vai ter... Ele não explicou. Ele não explicou. E aí entra a resposta do Juliano. Acho que o treinador já respondeu, né, a pergunta. Eu peguei pouco ele, na verdade, nos treinamentos. Ele é um jovem com muito talento, uma perna esquerda excepcional. Falta um pouquinho de intensidade. Eu acho que uma questão também mental de preparação, porque o que ele consegue... Pausa aqui, tá? O Juliano falando que falta intensidade para o Miguelito. O Juliano, gente, é um jogador fundamental para o Santos hoje. O Juliano fez um golaço. O Juliano é o jogador do Santos que tem os melhores números na Série B. Os números do Santos com e sem Juliano mudam muito. Dito tudo isso, feito esse adendo, tudo que o Juliano não tem aos 34 anos de idade é intensidade. E ele tá falando aqui da intensidade do Miguelito. Beleza, é a opinião dele. Mas vocês viram a pergunta do Giovanni Afonso? Por que o Miguelito não joga nas posições que ele joga, tanto no sub-20 como na seleção, que é no centro, na meia e na direita? E jogadores que não conseguiram se firmar. E quem que joga no centro? Justamente o Juliano. Ou seja, será uma tentativa do Juliano de dar uma minada, falar que não, no meu lugar ele não vai jogar, deixa eu dar uma batidinha no garoto aqui? Eu espero que não, porque o Juliano é um jogador que tem muito caráter, sempre teve, sempre foi muito admirado fora de campo, todo mundo fala muito bem dele, mas você, Juliano, falar de intensidade de um garoto de 20 anos com 34, irmão, tudo que você não tem mais é a intensidade que você teve um dia. Com todo respeito. O segundo tempo seu é absolutamente patético. Você sumiu. Por quê? Porque você tá velho. Você não tem mais intensidade. Mas o Miguelito, que tá destruído nas eliminatórias, não tem intensidade, segundo o Juliano. Bom, cada um com a sua opinião. Eu discordo. Consegue fazer no sub-20, o que ele consegue fazer na Bolívia, nos treinamentos, ele não consegue fazer no nosso treinamento. Então, claro que quem escolhe... O que ele faz na Bolívia, ele não consegue fazer nos nossos treinamentos. Beleza, não tem como eu saber. A gente não assiste treinamento. Hoje treinamento é tudo fechado, nem os nossos torcedores, e nem sequer se eu fosse setorista do clube eu assistiria como rolava antigamente. Então fica muito difícil esse tipo de coisa, que é o seguinte, a gente vê no sub-20 o Miguelito destruir. A gente vê no aspirante sub-23 o Miguelito destruir. A gente vê na seleção da Bolívia, eliminatórias, o Miguelito destruir. Mas os treinamentos ele não joga bem. Não é estranho? Vocês compram esse discurso? Não é estranho. Eu não estou dizendo que é mentira, que ele está mentindo aqui.
Mas é muito esquisito, porque como é que a gente vai rebater uma coisa dessa, sendo que a gente já assiste treinamento? O que é jogo oficial, independentemente da categoria, se é seleção, se é sub-20, se é... Ele joga bem, cara. E outra, eu já falei aqui várias vezes, eu não estou defendendo que o Miguelito seja o novo Messi. Muito longe. Assim, não estou defendendo nem que ele seja o novo Ganso, não estou defendendo nem que ele seja o novo Diego, nem nada disso. Eu só não acho que ele seja pior que lá Quintana. Não acho que ele seja pior que o Otero. Não acho que ele seja pior que, inclusive, que o William Bigode, que hoje jogou bem naquela posição. E é um jogador que vai aposentar daqui a pouquinho. Eu não acho que ele seja pior que Serginho e Patrick, que estão sempre no banco. O Patrick está pesando 2 toneladas. O Serginho veio do Maringá. Mas não, tá ali frequentando o banco e o Miguelito não tem intensidade. Quem tem intensidade é o Patrick, que parece, como eu já falei, um hambúrguer. É inacreditável. Por que o Juliano não fala do Patrick? Tudo bem, ele não foi perguntado, mas ele falaria que o Patrick, experiente que é, não tem intensidade numa coletiva? Por que esses caras adoram meter o dedo na ferida e falar e criticar jogador da base? Jogador moleque. Por que você não vê um experiente falando do outro? Estão com medinho de perder a posição? É isso? É inacreditável isso, gente. Eu não consigo conceber. Vamos terminar aqui. Escolhe sempre o treinador, mas nós, como jogadores, a gente também tem que ser realista, tem que falar a verdade. Ele é um grande jogador, ele vai ser um grande camisa 10 aqui no Santos, mas ele ainda não está preparado para isso. Então... Não está preparado para isso. Quem está preparado para isso é o Patrick. Nossa Senhora. Com um salário megalomaníaco, é o Serginho do glorioso Maringá. O Miguelito não está preparado, Juliano. Óbvio, joga na tua, né? Pode jogar na tua e tal. Ah, gente, desculpa. E aí, assim, depois disso, depois dessa resposta, que é uma não resposta do Carille, o Wagner Frederico faz uma pergunta brilhante. E do jeito que eu faria, com a acidez que eu faria, eu vou colocar a pergunta na íntegra, que eu não lembro exatamente a minutagem, mas a gente encontra junto. Vamos lá. Treinando bem, a gente tem uma certa dúvida, foi por conta do tornozelo. Treino. Achei. Então, o jogador acabou dando aí a situação do Miguelito. O Juliano acabou, você não quis falar sobre isso, o Juliano acabou dando aí os argumentos dele, né, o que ele vê como jogador, como companheiro, da falta de intensidade. Miguelito é um jogador de 20 anos, né? É difícil a gente imaginar um jogador que não tenha tanta... É claro, a gente não vê treino, não dá para fazer uma análise mais completa. Mas é difícil a gente analisar um jogador que não tem intensidade e está fazendo o que ele está fazendo numa competição como eliminatória de Copa do Mundo, né? E sendo protagonista, titular e protagonista. Ele foi eleito de novo na seleção da rodada pela 3ª vez, nessa 11ª rodada. Tem algo a mais? Tem algo fora extracampo, disciplinar? Você conversa com o Miguelito, né? Porque talento a gente já viu que ele tem, né? Você conversa com ele. Ele tem menos intensidade do que jogadores, por exemplo, como Patrick e Serginho, que são basicamente da mesma posição, são meio-campistas também. Jogador de base não precisa também do apoio, da confiança do técnico. O técnico não tem que dar mais segurança. Talvez não esteja faltando isso para o Miguelito. Para o Juliano, eu queria que você falasse da sua condição física atual. Se eu não me engano, Juliano, acho que é a maior sequência de jogos que você faz, e jogando praticamente o jogo inteiro, né? Queria que você falasse sobre esse momento. Você falou da fase dos gols e do seu momento, da sua condição física, que você que começa a temporada com alguns problemas físicos, né? Primeiro é o seguinte, antes do Carille responder, palmas. Poucas vezes eu acompanho toda a coletiva de qualquer técnico. Sentava aí o Turra, eu tava vendo. Sentava aí o Aguirre naquelas coletivas absurdas, eu tava vendo. Ele tá sendo lambido agora, né? Porque é semifinalista de Libertadores, um técnico fraquíssimo, enfim. Mas sentou aí eu lembro lá, cara, Orlando Ribeiro. Tava eu vendo. Então eu vejo todas as entrevistas. Poucas vezes eu vi uma pergunta numa coletiva tão boa igual desse senhor Wagner Frederico. Que falei 1, 2 vezes na vida, não é meu amigo, não trocamos figurinha, apenas assisto o canal dele porque lá tem informações. Nem tudo se concretiza porque é assim mesmo, mas muitas das coisas se concretizam. É um cara que faz um trabalho sério,
não sei de nada errado. E essa pergunta foi brilhante, perfeita. Ele perguntou tudo que o torcedor queria ouvir. E aí o cara ele resolve falar, vamos ouvir. A minha resposta foi curta para o Giovanni, porque eu já falei sobre isso, né? Aí fica repetitivo e muitas vezes fica uma entrevista chata. As 3 ou 4 vezes Não, que eu cara, coloquei... entrevista chata é o que você estava fazendo até agora. Entrevista chata são todas as suas entrevistas. Se fosse para ter entrevista legal, irmão, se você fosse receber o diploma de entrevistado legal, você não tinha clube nenhum na tua vida, que a tua entrevista é a entrevista mais chata do mundo, cara. Ninguém tem uma entrevista mais chata. Eu acho que só o Tite, que é o cara que te ensinou, consegue ter uma entrevista mais chata que a tua. Então não é que você não respondeu porque senão a entrevista fica chata. Você não respondeu porque você não sabe o que responder. Você vê o cara destruindo na eliminatória e você prefere dar espaço pro La Quintana. Você prefere dar espaço pro Serginho do Maringá. É por isso que você não quer responder. Não é porque a entrevista fica chata. Você é chato. As suas coletivas são chatas. É isso que é. O Miguelito, a resposta dele não foi legal e ele concorda com isso. Mentira, tá? Teve um jogo contra o Vila Nova que o Miguelito entra centralizado na posição do Juliano, tá aí do lado do Carille. Ele pifa 2 caras na cara do gol. Ele joga 15 minutos, deixa 2 caras na cara do gol. Um é o William Bigode e o outro é o Pedrinho. Os caras perdem 2 gols feitos. Hoje o Juliano fez um golaço, mas ele pifou 2 jogadores em quase 90 minutos para fazer o gol na cara? Eu não lembro, eu não vi. Mas o Juliano, claro, tem puta intensidade. No auge dos seus 34 anos, é o cara da intensidade, que fala da intensidade do menino de 20 anos está destruindo na eliminatória, coisa que ele nunca foi capaz de fazer na carreira. É isso, né? É inacreditável. E assim, no fim do dia, eles acham que a gente aqui, ó, somos todos trouxas. Seguimos. Penso que a Série A é mais fácil do que a Série B para garotos. Nossa, cara, isso é uma falácia. Esse discursinho de que a Série A é mais fácil que a Série B para garotos, porque a Série B é pegada, a Série B é porradaria, porque não sei o quê, isso é uma mentira, irmão. Isso é uma mentira. A Série B tem um nível ridículo. A Série B tem um nível patético. O Lucas Lima é um dos melhores jogadores da Série B. O Lucas Lima não joga mais em Série A. O Lucas Lima, antes do Santos trazer ele de volta, estava jogando com o agora preso Robinho na Portuguesa Santista. E está destruindo na Série B. Esse discurso de que, ai não, para garotos a Série B é muito difícil, esses caras vão deitar na Série A, mas a Série B é muito difícil, isso é mentira. Isso é um discurso de um técnico que odeia jovem, que no começo da coletiva falou que tirou o Jair, porque nenhum time da Série B joga com 2 jovens na linha de 4. Porque o Santos já tem o Sherman e já tem o Jair, então ele precisava colocar o Luan Pérez. E ele não tinha o que dizer para o Jair, então ele falou, só vou trocar porque eu vou precisar de um pouco mais de experiência. Foi uma atitude errada colocar o Luan Pérez? Não. Mas todo mundo queria ver sair o Gil. O Gil jogou mal hoje? Não. O Gil faz uma bela Série B. O Gil é um zagueiro regular. Mas o Gil vai aposentar. O Gil não é o futuro do Santos. O futuro do Santos teve proposta de 15 milhões de euros do Porto e de 12 milhões de euros do Botafogo. É o Jair, que não tinha por que sair do time. Mas na hora de tirar alguém para colocar um jogador que foi uma baita contratação, que hoje fez gol, jogou muito e salvou um gol no final, porque o Luan Pérez é um zagueiro absurdo. Absurdo. Tinha que ter jogado. Mas na hora de sair, vai sempre sair o moleque. Aí o Carille, depois na pergunta seguinte, sem o Gil para o próximo jogo e sem o Escobar para o próximo jogo na linha de 4, ele fala, eu vou ter que pensar, porque eu já tenho o Sherman, vou colocar o Jair e o Souza na lateral, vou ter 3 meninos, vou ter que pensar, porque jogar contra a Chapecoense, sabe como é que é. Ele odeia jovens, ele odeia moleque. Quando o Sherman entrou naquele primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e arrebentou com o jogo, ele ficou puto, porque a vontade dele era colocar o Rainer, que tomou cartão vermelho naquela semifinal contra o Bragantino. E aí o que acontece? Na final, no jogo seguinte, depois do Sherman ter arrebentado com o primeiro jogo, ele me mete o Aderlan, que é bom jogador. Acho que até hoje, antes da lesão, é um jogador mais completo do que o Sherman, tem mais senso de cobertura, sabe definir melhor a jogada lá na frente, é mais experiente. Mas assim, é nítido como o Carille não gosta de dar espaço para jovens.
É nítido, isso não sou eu dizendo. Todo mundo que teve seu time treinado pelo cara, ele diz a sua extrema dificuldade e, para não dizer má vontade, de colocar jovens. Penso que é mais fácil, é mais pegado, é um jogo mais enroscado. Tem essa preocupação com o Souza também, de jogo de bola aérea, de bola de briga, né? Tenho acompanhado o Miguelito bastante. Até teve um jogo na Vila que você estava ali, eu estava lá em cima. Você tem acompanhado o Miguelito bastante mesmo? Outro dia você falou que ele jogando na ponta direita para você era novidade. Ele já chegou a jogar até no profissional do Santos, assim, com outros técnicos. Você tem certeza de ter acompanhado o Miguelito bastante? Sim, assisti contra o Cuiabá pela televisão agora, o último jogo dele que ele participou. Assisti contra o Palmeiras, brasileiro sub-20. Fui em muitos jogos na Vila, muitos jogos no CT ali contra Grêmio, Fluminense, Flamengo. Estou sempre nos jogos do sub-20 e sub-17. O que o Juliano falou, a gente vê um talento muito grande, mas está tendo alguma dificuldade aqui na Série B. Com o João Schmidt, com o Pituca, com o Alisson pegando no calcanhar dele. No sub-20 nosso, ele joga como um 10. Na seleção tem jogado pelo lado. Assisti o jogo contra, não o último agora, o penúltimo da seleção, não lembro quem. Jogo de transição o tempo todo. Contra o Chile. Só marcando e transição, só marcando e transição, só marcando e transição, e tem feito muito bem, né? Mas eu quero abrir espaço para ele. E não quero falar só dele, não. Penso que aqui o clube, não estou dizendo que sou eu. Não, claro que não é você. O clube, claro que não. Você tá dando mentira depois da Série B. Nem se você ganhar todos os jogos de 10-0, a torcida do Santos vai querer você pro ano que vem. Mas nem um louco vai querer isso. Entendeu? Ninguém vai defender isso. Você está hoje, é aquele típico casamento que a gente vive de vez em quando, que você separou, a mulher tá ali vivendo com você na tua casa ainda porque a papelada não saiu. É isso, irmão. Você sabe que você vai sair. Você não vai fazer mais nada. Esses meninos que você vai falar na sequência aqui, que você vai abrir espaço, você perdeu uma grande chance de ter aberto antes e de conquistar o torcedor do Santos. Agora você vai ver, se Deus quiser, outro treinador fazer isso no teu lugar. O clube tem que abrir espaço dentro do seu planejamento, porque tem garotos bons ali. Gosto do Bom Tempo, gosto do Gustavo Henrique, já estou falando de nomes aqui, gosto do outro venezuelano, Profeta, Miguelito, gosto do zagueiro Diego, que de vez em quando já vem treinar comigo. Não falou do Ian, que para mim é um dos melhores jogadores da base. Não falou do Gabriel Simples, que hoje é um lateral direito melhor que os dois juntos. Você pegar Rodrigo Ferreira e Rainer, não dá uma perna do Gabriel Simples, que é um jogador do sub-20. E também não é grande mérito. Não estou dizendo que o Gabriel Simples é o novo Cafu. Mas não precisa. Para ser melhor que esses caras aí, se eu ficar em forma, fizer um treininho, eu acho muito difícil eu jogar pior que o Rainer. Então, dentro de um planejamento, faltam 7 jogos aí agora. Planejamento futuro, planejamento para 2025, tem que ter espaço para esses meninos, para vir participar, treinar, né, ter bastante sabedoria aí para deixar espaço para que esses meninos participem mais. Coisa que você não foi capaz de fazer e se recusou a fazer. Pois bem, essa foi a coletiva do Carille. E para falar do jogo rapidinho, tenho que fazer alguns adendos importantes aqui. Primeiro deles, como o senhor Sandri joga bola, né? Uma pena que ele saiu machucado no segundo tempo. Que jogador, quando ele é escalado nessa posição de 5, como ele joga bola? Como ele joga bola? O Sandri é um jogador que, se não fosse a quantidade absurda de lesões de LCA que ele teve na carreira, ele não estaria mais no Brasil. Não estaria mais no Brasil, cara. Ele despontou, principalmente na mão do Cuca, ali de 2020 para 2021, já vinha de uma lesão, aí ele sofre outra, e sempre machucado, aí ele vai jogar o Campeonato Paulista, lembra? Eu acho que foi do ano passado, ele vai jogar, tá jogando o Campeonato Paulista bem, me quebra o nariz, me quebra a cara, fica fora não sei quantos meses, muito azarado na carreira com relação a lesões, mas hoje, fisicamente bem, e jogando na dele, que ele não é um 8, ele é um 5, só que ele é um 5 com bola. Sem bola, ele é como se fosse um 8, porque ele não é o melhor jogo dele não é a marcação. Então ele deixava pro Pituca cobrir o espaço dele. E hoje, apesar disso, ele jogou muito bem na marcação, ele roubou várias bolas. Inclusive algumas faltas foram marcadas que eu não concordei, que ele
chegou limpo na bola para roubar, foi um carrapato no jogo, mas ele com a bola é um espetáculo ele jogando, como ele resolve o jogo rápido, como ele é tranquilo para sair jogando. Teve alguns erros de saída de bola, é verdade, porque também, gente, não dá para cobrar de um cara que tá meses sem jogar titular. Meses não, ele jogou uma ou outra partida aí, mas tá sem ritmo, não tem sequência. Mas hoje ele pôde demonstrar como ele é um baita de um jogador. Aliás, o Santos tem 4 primeiros volantes de muita qualidade. Porque o Pituca, no seu auge, para mim, com o Sampaoli, era de 5. Você tem o Schmidt que joga ali, você tem o Pituca que pode jogar ali, você tem o Rincon, cara, que tá na seleção, hoje não estava à disposição, e você tem o Sandri. E mais, hoje a gente viu que a gente tem o Alisson. Porque na hora que entra o Alisson no lugar do Sandri, assim, minha espinha... O jogo 2-2, entra o Alisson, que eu não vi o Alisson entrar em campo há anos. Né? O Alisson, que o próprio Carille falou na carreira, passou mais tempo no DM, na carreira inteira, na fisioterapia, do que no campo. E ele entra, hoje ele jogou muito bem, dedicado, deu carrinho, interceptou, brigou, deu passe certinho. A gente sabe que o Alisson é um jogador limitado, que tem uma condição técnica, não é das mais favoráveis, mas sempre foi um lutador, sempre foi um brigador. E por que não pode servir de opção para um elenco, né? Só acho que ali o Santos tem jogadores demais. O próprio Rincon, que joga na seleção da Venezuela, mal jogou esse ano no Santos, né? Porque o Schmidt tomou conta da posição. O próprio Sander teve menos minutagem porque o Schmidt não deu brecha. O Schmidt é um dos melhores jogadores do Santos, se não o melhor, o mais regular ao longo da temporada, né? E hoje o Sandri o substituiu brilhantemente. Outra coisa que tenho para falar, o Guilherme, que meteu 3 bolas na trave. É claro que faltou sorte. Bola na trave são boas finalizações que por um acaso não entraram. Mas dessas 3 finalizações na trave, uma ele achou praticamente, que foi aquela de esquerda que bate quase na divisão da trave. Aquela ali é uma jogada que foi mérito dele. Mas as outras 2 bolas na trave, para mim, ele perdeu o gol. A primeira bola ele domina sozinho, e em vez de tirar do goleiro, ele dá uma pancada, tudo bem. Se fosse gol, ninguém tava falando nada. Mas ali ele perdeu o gol, ele poderia ter feito coisa melhor. E a outra, cara, embaixo do gol, era só deixar a bola bater, que ele faz o gol e foi muito impetuoso. Né? E tá numa má fase, assim, no sentido de não balançar as redes, não faz gol, acho que desde agosto, há 2 meses que ele não faz gol. Ele que era o artilheiro do Santos da Série B. E o Wendel, né, gente? O Wendel não fez gol, não deu assistência hoje, mas como ele cria espaço, como ele se movimenta, como ele é interessante. É um jogador que ninguém fala assim, tipo, olha, precisamos de um centroavante. Ninguém tá falando mais, cara. A gente achou o homem. Achou o cara sabe jogar futebol. Impressionante. Então, assim, destaques: Luan Pérez, Sandri pra mim, o Juliano pelo gol e o Wendel Silva. É isso. Quero saber o que vocês pensam na sequência aí do campeonato. O Carille já deu a declaração hoje na coletiva de que, fazendo 64 pontos, a briga do Santos passa a ser o título. Para mim, a briga do Santos, depois de 64 pontos, não que não tenha que brigar pelo título, tirar o pé, nada disso. Mas o Santos deveria abrir mão desse asilo que hoje entra em campo para colocar a molecada. Para ter pelo menos ali umas 3, 4 rodadas, que seja, para a gente ver essa molecada jogar. Para que a gente tenha algum motivo para querer ver jogo do Santos. Porque no segundo tempo, quando me entra La Quintana e Rainer, eu quero me esfaquear. E quase deu problema. O gol do Mirassol, o segundo gol, o Rainer participa. É um cruzamento na área, um cruzamento que... O que acontece ali? Vocês prestaram atenção? O Luan Pérez mal posicionado, deixa um jogador sozinho. O Gil fica com 2. Ele tenta marcar o que ficou livre e deixa o Costado sozinho. E o Costado, que era do Rainer, ele não marcou. Ele só ficou olhando e saiu em gol de empate. É um gol de um erro coletivo, mas que o Rainer participa. O La Quintana deu uma assistência ali pro Guilherme, que perdeu o gol. Mas fora isso, ele errou tudo que ele tentou. Então, assim, eu espero que esse ano acabe logo. E, se Deus quiser, tá acabando. Faltam 7. 7 martírios. E a gente vai poder voltar, quem sabe, se o Careca pintar, voltar a sorrir. Tamo junto, comenta aí o que vocês acham, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.